Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de ciência de configuração, dado a grandes clamores populares. Mentira. Outros professores precisaram fazer aula remota hoje, então o professor Moisés concordou em também fazer aula remota. Para a gente não quebrar o esquema, ninguém ter que se expor a grandes riscos mundiais de parar ali e ser assaltado. Então, pessoal, vamos tocar aqui a aula de hoje. Naquela lendária remotinha, hoje remotinha gravada, para caso alguém esteja algum problema, dormiu durante a aula, teve um dia pesado no trabalho, consiga rever isso depois numa sessão de tortura própria, tal, alguma coisa do tipo assim, a pessoa que está mais cansada. Galera, então a aula passada a gente falou muito de integração contínua, a gente falou desse conceito. Hoje a gente vai dar continuidade nesse caso, porque eu quero chegar ao ponto de no finalzinho da aula hoje a gente comentar sobre o GitHub Actions, só que eu preciso comentar com vocês as outras etapas da integração contínua, tá? Então, é, não é contínuo, que na verdade não é integração contínua, porque assim, a integração contínua ela é a base de um processo, e a gente viu que a base desse processo ela precisa de uma ferramenta e de um conceito que vem antes, que a gente comentou, foi a primeira etapa da nossa disciplina, que foi o controle de versão. Então, o controle de versão, como base de um sistema de configuração de software, ele é o cara que é primordial. Tipo, eu vou fazer uma coisa bem primitiva, então esse primitivo exige que você faça controle de versão. E aí a gente viu os conceitos, tá, de integração contínua fazendo uso de ferramental de gerência de configuração com controle de versão. E o que acontece? Uma coisa que deve ter ficado bem claro para vocês. Existe mais de uma forma de a gente fazer gerência de processo de desenvolvimento de software. E vocês viram que a gente agora tem que olhar isso de forma crítica. Por quê? Nem todo processo a gente vai fazer utilizando integração contínua, porque alguns projetos não, assim, dado a natureza do projeto, ele não vai conseguir permitir que você faça integração contínua nele. O que é integração contínua? No conceito que a gente está observando aqui, acadêmico, é você integrar o software mais de uma vez por dia, entendeu? No mínimo uma. Você não integra o software no final da sprint, dois dias antes da apresentação da sprint. Não. O software é puxado, ele é feito alguma coisa e devolvido para o main. Toda hora ele está sendo integrado no main. Por quê? Todo mundo pega ele. E por que o controle de versão é tão importante? Porque ele permite que a gente automatize coisas. Automatize teste, automatize cobertura, automatize métricas, automatize movimentação do software para diferentes tipos de uso. Então a gente percebeu que alguns processos que a gente usa, algumas ferramentas que a gente adota no nosso dia a dia, não são tão adequadas à integração contínua, possivelmente porque a gente não usa o conceito da forma como ele foi pensado e ser utilizado. Tá? Então acho que esse é uma coisa importante. A gente usa muita ferramenta de integração contínua, mas a gente não usa integração contínua. Tá? Então acho que essa é a principal crítica que eu queria que vocês fizessem nos ambientes que vocês atuam. Pô, a gente está usando um monte de CI/CD, não sei o que, tal, mas a gente não usa o conceito. Por que a gente não usa? É um problema de cultura? É um problema de que alguém não sabe fazer isso? É um problema de que alguém tem medo de fazer isso, tá? E a recomendação que a gente disse aqui para vocês é que a gente tem que começar pequenininho, né? Começa numa equipe pequena, tal, aquele negócio todo. Aí vamos começar a escalar, tá? Porque a escala desse negócio aqui é que vai fazer uso do ferramental que a gente vai ver na sequência. Qual é a escala disso aqui? É o Continuous Delivery, que é a próxima etapa. Então, a partir do momento que você tem um certo nível de maturidade, e aqui eu vou puxar rapidinho uma apresentaçãozinha que está aqui se vocês só colocar resumo introdutório do Jenkins, tá? Se vocês só puxarem ela aqui comigo, numa das partes dela, tem as etapas de adoção da integração contínua, tá? O que eu queria comentar com vocês, né? Como é que a gente entende que o software é construído em muitos lugares, né? Então, a primeira etapa é assim, que a gente vê no nível de maturidade das empresas nessa parte aqui, né? Não tem servidor de build. 2, os desenvolvedores não comitam regularmente. 3, as alterações são integradas e testadas manualmente. 4, não tem release ou tem poucas releases. Vamos fazer aquela enquete que eu adoro fazer enquete, porque eu gosto de entender o mundo que vocês estão inseridos, né? Vamos lá. Quem de vocês acha que trabalha num ambiente como esse aqui, né? Etapa 1, ou assim, faz projeto, a empresa é desse jeito. Pô, levanta a mãozinha aí, cara. Assim, tipo,
A minha vida é nesse ambiente que o senhor acabou de comentar, essa etapa 1 aí, eu acho, é bem legal. Levante a mão aí, só para eu saber que vocês estão vivos, pelo menos, vendo a aula. Samuel é um cara guerreiro, ele tá na etapa 1. Gilmar também tá bacana, etapa 1, vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? 3 pessoas na etapa 1. Pô, tá bom, tá bom. Uma equipe de uma turma de 40 alunos, 3 na etapa 1 tá razoavelmente bom. Espero que não seja o maior número, né? Vamos lá. Etapa 2. Aí a gente já tem uma outra etapa. As compilações são automatizadas e programadas regularmente. Significa que tem uma compilação que ela acontece independente de alguém comitar nela. Ah, é o build da quarta. Toda quarta-feira sai uma build, entendeu? Toda sexta-feira sai uma build. Tem a build da segunda, tem a build noturna e tal. O script que builda, ele compila o teste e executa uma parada automatizada toda bonitinha e tal. Os desenvolvedores commitam com regularidade, tipo, pô, não, uma vez por dia, pelo menos no final do dia tá commitando, tal, para poder fazer a build programada. Normalmente tem um commit pelo menos diário, e tal. E o servidor de build alerta quando tem uma falha na compilação, tipo, todo mundo da equipe é avisado, tal. Esse aqui é o famoso build nightly, né? É muito comum as empresas que estão nesse esquema terem o nightly, que é avisar à noite que o build rolou, aí de manhã a galera, deu um pau, alguém conserta tal. Quem acha que está trabalhando num ambiente que já está no nível 2, pessoal? Levanta a mão aí. Trabalha, executa, vive num ambiente que percebe que é o nível 2 aí. Vamos lá, vamos levantando a mãozinha aí para eu ver como é que tá a galera aí. Vamos lá, já temos 3, tá. 3 no nível 1, 3 no nível 2. Tô gostando de ver, tô gostando de ver. Vamos lá, vamos lá. Alexandre, o Ivanderson, o Thiago Pereira, legal. Pode baixar. 4. Pô, chegamos em 4. 4. Vamos lá, beleza. Vamos, próximo estágio. Estágio 3, cara. Uma compilação é acionada sempre que um código é alterado no repositório central. Alguém comitou na release, na build, no branch de release, no branch especial lá tal. A build automática é acionada, entendeu? E as builds que são quebradas, cara, todo mundo de castigo. Não pode subir build quebrado. Subiu o build quebrou, são corrigidas rapidamente e tal. Então, quem já tem esse ambiente onde não tem uma build programada, agora a build ela é acionada sempre que o código é subido, né? Essa que é a diferença do outro. E a equipe tem essa prioridade. Cara, quebrou a build, todo mundo tem que trabalhar para ver o que aconteceu. A build quebrada é a prioridade máxima da equipe. Quem está no ambiente de trabalho como esse aí, levanta a mão para eu ver. Muito bom, muito bom. Já temos 3 pessoas. Vamos lá, tá equilibrado até agora. 3 no estágio 1, 4 no estágio 2, 3 no estágio 3. Tô vendo que tem gente aqui que trabalha no nível molecular já, né, cara? Estágio 4, galera. As métricas são automatizadas. Todas as métricas de qualidade são automatizadas. Cobertura de código é tudo automatizado. Tudo é executado com teste unitário e tal. Então, assim, agora você tem não só o processo de construção, mas o processo de avaliação de qualidade também é feito continuamente, já que o software está sendo incrementado continuamente, então a qualidade também dela é medida continuamente. Se a cobertura está aumentando, se cada vez tem menos falhas de build, falhas de erro de teste e tal. Então, agora a gente já tem os triggers já são feitos de forma atômica para cada commit e você tem essa visualização da qualidade do processo já feito também de forma automática. Que já está na qualidade automática. Levante a mãozinha aí, vamos lá. Se alguém levantou antes e falou, não, pessoal, acho que o meu não era o 3, não, era o 4, levante agora. Não tem vergonha, não. Pode levantar mais de uma vez. Show de bola. E por último, galera, o estágio 5. Esse aqui é o pináculo da tecnologia, né, cara? Você chegou um ponto, eu comitei no branch no branch de prod e produção, ele é feito o deploy automático. Já tem aí quem que trabalha no ambiente que o deploy é feito automático. Ninguém precisa se preocupar com o deploy. Comitou lá, o software, se der tudo certo, o software já joga na produção automaticamente. Tem alguém que trabalha nesse mundo fictício, cara?
Tem uma parte que assim, esse negócio é uma coisa que eu vou comentar já já, Saulo, de ser uma parte interessante. Muito bom. Galera, então assim, a gente vê que existem vários níveis de processo quando a gente começa a adotar essas ferramentas de automação das coisas, tá? Então a gente vai tentar entender onde é que a entrega contínua atua. Eu posso dizer para vocês, é muito mais provável que vocês encontrem empresas que a entrega já está pronta, mas o deploy não está. Mas o deploy não é efetivado de forma automática por, por falta técnica, por falha técnica. É por medo administrativo, é uma outra coisa, tá? É uma outra parada. Vamos lá, né? Então, a ideia de a gente ter essa abordagem de entrega contínua, agora a gente vai fazer o delivery, não é o deploy, né? É o CD de delivery. Ela enfatiza que agora o software esteja preparado para ser colocado o mais rápido possível. Tá? Então, assim, a ideia dele é que a gente tenha uma forma de deixar o software bem certinho para ser implantado a hora que a gente quiser. Tá? Então, a gente tem essa definição não só o software está sendo integrado, mas ele está sempre sendo pronto para estar entregue. Tá? Opa, deixa eu pegar aqui meu mouse. Então, o Continuous Delivery, então, é uma prática de desenvolvimento de software que evoluiu aos pouquinhos, tá? Ela remonta do início dos anos 2000, então vocês vão vendo que é uma coisa que dentro da história da nossa área é muito recente. Tipo, se foi início dos anos 2000, cara, tem 25 anos, pô. Então, isso começou por quê? Foi a época que começou a aparecer a ideia do Manifesto Ágil, tá? Então, levando, ó, no início dos anos 2000, o Manifesto Ágil foi introduzido, promovendo desenvolvimento interativo e incremental, colaboração e abordagem centralizada no cliente para desenvolvimento do software. Então, eu sempre gosto de levantar essa bandeira. O pessoal fala muito de desenvolvimento, fala que faz desenvolvimento ágil, mas não faz desenvolvimento ágil, porque não consegue pensar em incremental iterativo. O pessoal faz bloquinhos, não faz o software crescendo, que nem aquilo que que eu gosto de falar para vocês. Não faz o padrãozinho lá da Mona Lisa que a gente conversou lá em arquitetura de sistemas, tá? Então o que aconteceu? A gente tem, né, a importância dessa integração que foi reconhecida, os lugares que foram adotados, o lugar que incorporou esse tipo de política viu que esse negócio funcionava, tá? E aí, com o movimento de integração, vendo a qualidade do software, isso abriu caminho para uma entrega. Então, além de você ter a integração acontecendo com frequência, você via que você era capaz de entregar o software com frequência, tá? Então, em 2010, o Continuous Delivery Reliable Software Release for Build, Test and Deploy é de 2010, então é um livro de 2015. Então, galera, muito desses negócios aí apareceram muito recentemente. Eu vou falar para vocês. Eu só vim saber desse livro aqui já depois, um pouco depois que eu já tinha saído lá da Nokia e tal, entendeu? A gente estava internamente dentro do processo do projeto que eu estava trabalhando, desculpa, do NDT, a gente tinha filosofias parecidas com essa aqui, de fazer um negócio incremental, mas a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, porque a gente estava tentando usar o Jenkins da melhor forma possível. E a recomendação dentro do uso do Jenkins era de fazer o build frequente, de a gente todo dia, tipo, tá comitando, olhar se tava com a nuvenzinha, se tava com sol, se tava com problema, se tinha build quebrado e tal. Porque sempre havia uma demanda de a gente ter algo pronto para uma apresentação que podia acontecer a qualquer momento. Então era um negócio legal. E dava suporte ao modelo que a gente usava Kanban. Então, literalmente, o Kanban o que é? A gente, como vocês já aprenderam, não tem o conceito de sprint fechada. A gente tem o conceito de um software que está sendo construído de acordo com a subida de prioridade ou da alteração de prioridade de coisas que está no backlog. Então a gente ia alterando, construindo as coisas, só que a gente negociava olha a diferença de fazer incremental interativo, a cabeça de fazer incremental interativo. A gente negociava na hora de colocar no backlog o processo incremental. Tipo, a primeira versão da feature e tal, primeira versão da feature e tal, segunda versão da feature e tal, tava no backlog, tá? Porque a gente queria garantir a entrega do negócio não fazendo um bloco por vez todo, a gente queria garantir as versões saindo aos pouquinhos. Aí
terminou, a gente voltava, incrementava, porque dava tempo. Olha o que era legal. A gente fazia uma versão bem simplona do negócio, sem a feature estar toda pronta, ou sem estar com todos os campos, sem estar com a versão final. O cliente conseguia olhar e ele já ia corrigindo o rumo. Tá, papai. Aí na próxima interação a gente voltava em cada feature, incrementava ela um pouquinho, demonstrava, já ia corrigindo o rumo, e aí ia, tá? Então, mas a gente só ficou sabendo, assim, depois que eu li a primeira vez esse negócio, eu falei, cara, olha, a gente fazia alguma coisa muito na direção do que estava sendo falado aqui. Mas não tinha a ideia de continuous delivery, tá? A gente não tinha essa ideia ainda, isso apareceu depois. Tá? É um negócio bem legal, tá? Então a entrega contínua ampliou a ideia da integração contínua. Então a gente deixava o negócio testado e a parada já. O processo entrega, ele já não estava mais no fonte, ele já ficava buildado e pronto no lugar, do ladinho do lugar que vai acontecer a implantação, tá? Para caso algum de vocês não estejam muito, vou dizer assim, conhecedores desse tipo de e-mail, mas fazer o software, produzir o software, software de escala, software comercial, software que é realmente utilizado em mercado, produzir o software é um processo. Mas tem alguns lugares que implantar o software é um processo bem complexo. Que você tem que desativar coisas, instalar coisas, tem que subir coisas em certa ordem. Às vezes você faz uma certa coisa, tem que esperar um certo momento para o software sincronizar com alguma coisa, tem um flag que tem que ativar tal, para você subir a outra coisa, porque dependendo da forma como você monta o software, subir ele é também um prédio. Você tem que subir as bases, tem que esperar alguma coisa ficar estável para poder subir a outra parte e tal. Então isso não é uma coisa incomum. Então o processo de implantação pode ser muito complexo em alguns lugares, principalmente em sistemas de tempo real, sistemas de suporte tipo hospitais, sistemas de suporte à vida, em cidades que são mais automatizadas. Quando você tem uma queda de energia, você não pode subir todos os sistemas, ou todos os controladores de sistema, tem que ser eles sobem em certas etapas para depois ativar certos lugares, tal. Os controladores locais são movimentados em certos momentos. Acho que em bancos tem isso também. Normalmente camadas de segurança, tipo o software vai subir, né? Algumas camadas de segurança tem que subir antes de outras subirem para poder ativar direito os certificados, tal. Então acho que isso é uma coisa que talvez não seja uma coisa comum no dia a dia de muitos de vocês, mas elas são muito comuns em vários, assim, não vou dizer assim em alguns nichos, em vários nichos de software de grande escala, tá? Então, e o legal disso aí, pessoal, aquele comentário que eu fiz na sala de aula. Muitas das ferramentas que eram caríssimas eram só acessíveis para empresas que tinham budgets muito grandes, de mais de 10 milhões de dólares para fazer projeto. Hoje em dia são disponíveis de graça. Então, assim, startups com moleque que juntou o dinheiro dos amigos, dos familiares, juntou lá 100 mil, consegue montar software de grande qualidade, com um processo de entrega bem maduro, usando ferramentas gratuitas de grande qualidade. Então é um negócio bem legal, tá? O que que eu digo para vocês? Assim, e uma coisa que eu acho que deixou, assim, equilibrou bem o jogo foi a parte de computação em nuvem, tá? Por quê? Certos tipos de modelo de implantação de software agora acontece num ambiente onde, cara, você não se preocupa mais com hardware. O hardware fica transparente para você e tal. Então você tem o provisionamento de recurso é feito de forma mais transparente. Então você precisa de um recurso a mais para aquele momento, para fazer alguma certa coisa. Aquele recurso fica disponível no momento, você pode configurar também. Então eu acho que é uma coisa bem legal. Isso alinha. O recurso fica disponível naquele momento que você precisa, aí no momento que você não precisa mais, ele é desalocado. Então fica um negócio bem alinhado com filosofia de entrega contínua, tá? E o bacana, comércio eletrônico, eu acho que é um dos grandes. Eu vou dizer para vocês, grandes motores desse tipo de coisa aqui: redes sociais e comércio eletrônico. Redes sociais por quê? Porque redes sociais focam muito em fazer mineração, análise de dado de perfil, porque na verdade a rede social não vende conexão entre pessoas. Isso aí é historinha para boi dormir.
rede social vende as pessoas. Então, elas são grandes máquinas de publicidade. Então, o objetivo de uma rede social é uma máquina de publicidade. Então, ela conseguir escalar o software para fazer o processamento de mineração de dados localizado, porque eles sabem, tem coisas que são globais, mas a maior parte do dinheiro da receita deles vem dos comércios locais. De alguém abriu uma pizzaria no bairro, quer fazer publicidade só pra galera que mora ali perto. Ele não faz sentido o cara pagar para um cara de outro estado, de outra cidade, ver a padaria dele. Não. Ele quer ver a galera que mora ali perto. Então, esse tipo de sistema começou a exigir muito implantação em certos locais. Tipo, você não vai implantar um servidor em outro lugar, não. Eu quero implantar um servidor perto do lugar onde eu vou atuar, tal. Então eu digo que a computação em nuvem ajudou muito isso. É um negócio que foi um grande motor. E o comércio eletrônico. E eu falo pra vocês, aqui a gente fala que isso aqui começou em 2010, mas cara, a pandemia deu um boost nesse tipo de coisa que acho que se a pandemia não tivesse acontecido, teria levado uns 6, 7 anos a mais. Tá? A gente conseguiu comprimir 6, 7 anos em dois, dado a exigência que houve de recurso em nuvem para as empresas tocarem o resto da vida, principalmente por causa de trabalho remoto, por causa da parte das pessoas comprarem as coisas de casa porque não podia sair e tal. Então, houve um amadurecimento forçado aí, né, dessas tecnologias. Então, o processo de software também amadureceu de maneira muito rápida nesse negócio, nesse processo todo. E, obviamente, a gente sabe que alguns lugares não amadureceram também, tá? Alguns ainda continuaram mantendo os seus maus hábitos, né? Hoje em dia, entrega contínua é considerada uma prática fundamental, tá? Nas empresas que precisam viver de software. Eu gosto de falar isso. Nas empresas que precisam viver de software, ter o software entregue rápido, ter o software entregue com agilidade, não gastar tempo fazendo coisas que podiam ser automatizadas, é parte vital do processo da empresa, tá? Com ênfase muito em automação. Vocês vão ver que, para quem não mexe ainda com nuvem, com back-end e tal, normalmente eu posso dizer para vocês, normalmente quem entra numa empresa agora, qualquer um de vocês que vem aqui da UFAM e vai fazer um curso, a empresa entende que aquela pessoa ali é uma pessoa para investir, para fazer parte de back-end, quando começa a entender como funciona a cloud, entende que a parada toda ali é automatizada, o sistema da cloud é automatizado e a forma que ela quer te ensinar é: bicho, tenta automatizar o máximo das coisas que tu pode comigo para tu só fazer aquilo que tu precisa. Então, te ensinar como fazer o sistema utilizando os ferramentais dela para automatizar o máximo possível as coisas. Então é bem legal isso, vocês vão começar a perceber, tá? E a gente vê que as empresas que não têm isso, elas ficam para trás. Por quê? Porque é muito mais barato você manter as coisas automatizadas. O processo automatizado não tem 13º, o processo automatizado trabalha final de semana, ele não tem férias e tal. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver que tá ficando bem comum, tá? É um negócio bem legal mesmo. Os benefícios, então assim, professor, a gente não tem isso lá, como é que eu faço para vender pro pessoal da minha equipe, pro pessoal do meu projeto, que esse negócio aí eu deveria usar lá na minha empresa. Time to market é mais rápido. Então você implanta, você vê mais rápido as coisas acontecendo, você tem versões, features novas aparecendo, porque elas não surgiram do nada, elas estavam integrando lá e simplesmente foram habilitadas, tá? Esse aqui eu digo que é o melhor, galera. Risco de implantação. Quando você faz lançamentos curtinhos, o delta entre um lançamento e outro minimiza o risco de dar uma coisa catastrófica. Esse aqui é o legal, tá? E ainda tem outra razão importante. Quando você faz releases e libera rápido o software, não faz grandes releases, não, faz micro releasezinhas, o que acontece? Quando dá um problema numa release, é fácil você voltar para mais estável, porque quer dizer, a volta para estável anterior é menos traumática. Eu adoro dizer isso. Por quê? É normal o cara chegar assim, tem um banco de dados, tem os estados do banco, tem o estado do back-end e o estado do front-end. Aí, pô, tá tudo aqui. Aí alguém vai fazer uma mega entrega, uma mega release que altera esquema no banco, altera front-end, back-end que faz consulta nesse esquema novo, altera a rota que vai fazer coisa no front-end, entrega tudo. Pô!
Aí larga a parada lá. Aí o que acontece? Tem um bug crítico no banco de dados. Crítico, crítico. Porra, por causa da parada, o banco cai, o banco sai, o banco retorna umas consultas doidas e tal, que ninguém sabe o que que é. Tem que voltar pra parada anterior. Tu vai ter que voltar o software inteiro, cara. O back-end que não tinha nada a ver vai ter que voltar. O front-end vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Porque ninguém sabe o que pode estar gerando. Se é alguma coisa lá na frente que está gerando, se é alguma coisa no back. Agora, se o software fosse gerado de pouquinho, não. A gente vai fazer uma pequena alteração aqui no back-end e tal, para dar suporte a uma futura alteração no banco de dados. Não, a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui no front-end, pá, porque ele vai dar suporte a uma futura apresentação aqui, uma futura instalação aqui que a gente fazendo a rota alternativa aqui pro back e tal. E aí vai. E eu não sei se vocês já perceberam, tem certos softwares que mantêm as duas APIs funcionando. Aí, de vez em quando, a API nova é testada junto com a API antiga. Quando a API nova tá garantida, é que a galera migra 100% para a API nova. Tá? Vocês já fizeram algum tipo de trabalho, ou já atuaram em algum lugar que vocês fizeram esse tipo de passagem suave de uma tecnologia para outra, passagem suave de uma API para outra, mantendo as APIs funcionando simultaneamente um tempinho, aí depois é que faz a migração toda? Alguém já teve essa experiência? Teste AB? Beleza, olha, o Thiago e a Raquel e o Saulo já viram algo parecido com isso aí, entendeu? O Carlos tá falando aí, ó, usamos Porthog, bacana, muito bom. Pessoal, quem não souber o que é teste AB, vocês já viram, obviamente, né? Quem não sabe o que é o Porthog, dá uma pesquisada. É interessante a gente ver o que as pessoas estão usando, porque, pô, é uma oportunidade de tu conhecer algo novo e se preparar, porque caso tu vá trabalhar em algum lugar, alguém, eu já conheci, pô, vi e tal. Então é interessante, tá? É, E uma coisa, eu acho que uma coisa que vale a pena deixar sempre comentado, né? Quando a gente está nesse ambiente de desenvolvimento que existe toda essa demanda, né, do que está acontecendo, e a gente faz builds frequentes e faz lançamentos frequentes, é, a gente começa realmente também a automatizar os processos de fail-safe, né? Tipo, pô, cara, eu tenho um botão, é o famoso botão de emergência, que é o botão de emergência. O que é que o botão de emergência faz? Ele dá um rollback de implantação, ele dá um rollback de versão, tá? Tem uma versão que é colocada lá como rollback básico para alguma coisa. Então, ele não deixa o software em momento nenhum, em forma nenhuma, ficar fora do ar. Tipo, tem uma versão básica no ar sempre. É todo sistema que precisa disso? Não é? É todo sistema cujo o ficar fora do ar compensa, assim, não, compensa o investimento desse fail-safe. Porque a gente fala isso e parece meio ficção científica, né? Tipo assim, professor, isso aí é só em filme. Não, isso não é em filme, não. Tem lugar que tem esse nível de demanda, tá? Tem esse nível de demanda. Tem duas. Assim, tem sistema que eu vou falar um negócio que é sério, né? O cara tá lá na produção, tá funcionando todo direitinho, vai entrar uma versão nova. O cara da produção, ele não sai pro ar. Ele fica num servidor preparado aqui, continua lá, disponível, rodando, parado lá. Aí entra a versão nova. Aí o cara da versão antiga não tem nenhum cliente mais vendo ele, o back-end tá lá paradinho, tal, papá, mas ele tá lá quieto. Quietinho lá. Aconteceu uma coisa com o novo, o cara só faz chavear pro antigo. Ele não precisa nem subir, ele já tá lá em pé. Ele só precisa chavear. Por quê? É a hora que o cara fica aperreado, que ele fala, bicho, se a gente sair do ar 10 minutos, pode acontecer merda. Então, vai ficar no ar aqui uma versão que vai ficar. Esse negócio vai funcionar. Tem lugar que, pra vocês terem ideia, tem vários tipos de falha, tem vários tipos de problema de segurança. O que você deve conhecer que é bem famoso, né? Tipo, o cara troca o DNS de acesso da tua máquina para um outro DNS. Tem lugar que usa DNS de segurança. Tipo, não, a gente tem um outro DNS aqui e tal, que caso alguém muda o nosso aqui, a gente tem um segundo servidor que atende no outro IP aqui que chaveia para lá. Então você ainda tem essa parada que acontece também. Então tem um monte de coisas que elas dependem do nível de investimento, do nível de risco que o cara da empresa aceita correr. Tem lugar que o cara não aceita correr esse risco, então ele gasta o dinheiro colocando esse tipo de infraestrutura disponível, tá? Pessoal, quem quiser fazer qualquer comentário, como é que vê isso na sua empresa, no seu projeto, tal,
Eu acho muito legal quando os alunos tentam fazer isso, tá? Olha aí, tem um comentário aqui bacana. Deixa eu puxar aqui minha câmera um pouquinho aqui pra cima. Ó, o Saulo comentando aqui, legal, ó. Troca de tabela de preço que tinha com o intuito de aumentar o preço do frete final do pacote, mas continuamos com a tabela API antiga por quase 2 meses. Usando até para realizar a troca de tabela de preço que tinha com o intuito de aumentar o preço do frete final dos pacotes, mas continua a tabela API quase 2 meses. Galera, quem tem medo, cara. Quem sabe o risco das coisas. Eu sempre digo isso. Às vezes alguns erros são incômodos. Tipo, ficamos fora do ar, pô, o nosso cliente ficou incomodado porque a gente atrapalhou as coisas dele e tal, mas ele não perdeu dinheiro demais por causa disso. Ou então assim, o nosso blog saiu do ar. Poxa, as pessoas deixaram de ler o que eu almocei hoje lá no trabalho e tal. Beleza. Mas tem lugar que ficar fora do ar, cara, 10 minutos é milhão perdido. Ou então, às vezes não é o tempo que fica fora do ar, é ficar fora do ar na hora chata, entendeu? Na hora chata. O que é isso? Site de e-commerce você tem muito isso. Fica o dia inteiro no ar, tudo bacana, um gato pingado vai ali, faz uma comprinha e tal. Aí chega um certo momento do dia que a galera vai em cima. Chega em casa do trabalho, hora do almoço, início da manhã tal. Tem sistemas que tem essa sazonalidade dentro do dia. Tem horas que eles vão ser mais acessados. E nessa hora ele cai. Entendeu? Na hora que ele é mais necessário, ele cai. Então, aí esse é o tipo de coisa também que a gente vê muito, onde o cara sobe a infraestrutura mais robusta, sobe a infraestrutura de controle de falha no momento que ele sabe que é crítico. No momento que ele não é crítico, ele deixa quieto lá. Entendeu? Tipo, a gente só sobe fail-safe entre 4 da tarde e 8 da noite. O resto do dia a gente deixa de boas. Entendeu? É uma forma, tá? É porque assim, tem um tempo de latência para subir a infraestrutura. E tem lugar que não pode se dar o luxo de perder esse tempo de latência. Aí ele já sobe, já fica no ar. Aí só faz chavear. Aí esse outro, não, durante o dia a gente deixa desligado. Se acontecer um erro, aí a latência vai ter a latência lá de 10, 15 minutinhos, 5 minutos, tal, dependendo do tipo de sistema. Continuando, vamos lá. Esse negócio aqui é importante, a gente entendeu muito desses conceitos. Colaboração melhora, claro, porque quando você prepara para implantar, não chega a implantar, mas prepara, deixa todo o software testado, faz teste de carga, teste não sei o que, faz avaliação de qualidade, de UX, não sei o que, vai ver navegação, tudo prontinho, tá? Com mais frequência, a equipe fica integrada com mais frequência. Quando você faz uma coisa uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, perde esse negócio. Tá? Perde essa parada, esse contato. E você fica acumulando pequenos débitozinhos que depois vem a fatura e é difícil de matar, tá? Teste automatizado fornece feedback rápido e confiável sobre a alteração no código, gerando novos recursos e correções que não introduzem regressões. Isso é legal, tá? Evita de você ter que ficar deixando o código antigo lá porque não sabe o que o código novo está causando ou por que quebrou alguma coisa quando a atualização foi mais nova, tá? Ciclo de feedback, melhoria contínua, custo, eficiência. Esse aqui que eu gosto de falar, cara. Alinhamento com DevOps. A gente não chegou a falar agora, mas agora a gente vai começar a usar muito essa palavra, por quê? A gente tinha até uma certa, acho que até os anos 2010, tá? A gente tinha muito essa galera da infra e a galera do dev, né? A galera de desenvolvimento e a galera da infra, tá? O que é a galera da infra? A galera que cuidava de rede, subia servidor, instalava o Linux, deixava disponível para a pessoa, tá? Não. Tipo, começava um projeto, aí tinha que com a galera da infra lá da empresa, pessoal, a gente vai precisar de 2 servidores Linux, uma máquina Windows aqui e tal, papapá. Aí os caras já deixavam tudo pronto. Não, agora não, a gente tem uma integração melhor. Por quê? O pessoal agora provisiona a máquina, eles provisionam recursos, eles fazem parte do processo, eles trabalham muito com a galera de teste de software junto. Porque o pessoal agora de teste. A gente está vendo muito mais agora devs que ficaram maduros, eles começam a ir para a parte de teste mais profissional, tá? Assim, tinha uns fenômenos que eu pessoalmente achava muito estranhos. Era pessoas que não eram desenvolvedores fazendo teste, tá? Aí o que acontecia?
a pessoa ficava refém somente daquilo que ela entendia, que é caixa preta, né? Entrada e saída. Só ficava, o que é? Como é que o software tinha que funcionar, fazer exploração de interface e tal, aquele negócio todo. Ficava muito preso nisso, ficava refém disso, tá? Agora não, a gente já vê devs que tem uma certa maturidade migrando, fazendo certificações, fazendo especializações, começando a adotar o entendimento de como é que o software funciona, como é que ele é desenvolvido para testar ele melhor. Então acho que é bem legal isso, porque a gente começou a entender que teste unitário é para testar certas situações no software, não é para cobrir código. Eu acho que é bem legal pensar isso. Você estimula o caso de uso a ser realmente bem estimulado e os testes unitários serem utilizados por isso. E teste de integração, teste de regressão começam a aparecer como uma coisa, uma política comum, não uma coisa exceção na regra. Tá? Então, eu acho que quando você. Os ciclos de estimular todo o processo de desenvolver, testar, avaliar, deixar pronto para a implantação acontecendo com mais velocidade várias vezes durante uma sprint ou durante um ciclo de Kanban, por exemplo, torna uma empresa mais segura. Porque quando uma coisa é feita uma vez ou outra, às vezes a pessoa esquece, cara. O cara faz um negócio uma vez por mês. Cara, aí às vezes naquele mês o cara tava de férias, 2 meses sem fazer. Aí o cara vai fazer, o cara não lembra, pronto. Aí é um problema sério, tá? Então, se há diferenças, né? Elas se complementam. Existe diferença. O objetivo, né? Então, a integração contínua foca na integração frequente e automatizada. E a entrega contínua vai além, incluindo automação de teste e implantação, para entregar o software a um ambiente de produção o mais rápido possível. Ela não implanta, mas ela quer deixar o software lá prontinho na máquina para ser chaveado para o software novo. A integração contínua ocorre durante o processo de desenvolvimento e a entrega acontece após o desenvolvimento. Tá? Então, é um cacho depois do outro. E a integração contínua está muito segura na automação do processo de build e a entrega, a movimentação do software dentro da infraestrutura. Você desenvolve um software na máquina, ele vai ter que ser jogado em lugares diferentes, em servidores diferentes, em redes diferentes às vezes. Então, esse negócio da entrega. Porque assim, se a gente está muito pensado em software pequenininho, a gente está tudo no mesmo ambiente, tudo na mesma máquina. Tem lugar, cara, que você vai fazer o software. Uma parte dele vai para um servidor num lugar, outra parte vai em servidor em outra rede. Eles vão ter que conversar. Tá? Então, eu acho que isso é algo que tem que ser bem lembrado para vocês verem como o horizonte de situações que isso aqui acontece é muito comum. Eu gosto de lembrar assim, imagina uma empresa como. Vamos lá. Tá, uma empresa, vamos ser um grande vendedor de cadeia de lojas, sei lá, um vendedor de, sei lá, uma empresa de, como a Drogazil, como a Farmabem, coisa assim, tá, você tem uma cadeia de lojas e você vai fazer, o processo da loja está todo automatizado, você vai liberar uma versão nova de certos softwares, aí, pô, tem um servidor que fica um servidor local, tem as máquinas locais de venda e tal, tem um servidor central de compra. Imagina como é que você faz a entrega do software antes de fazer a implantação, tá? Então, tem que entregar numa rede de locais diferentes. E durante a implantação do software, ainda pode acontecer o seguinte, você não implantar todos ao mesmo tempo. A implantação aconteceu aos pouquinhos. Vai indo assim, não, primeiro o bairro tal, depois o bairro tal, depois o bairro tal. Então, olha como é que é louco. O software novo lá da central ainda tem essa preparação para migração dos lugares aos pouquinhos que acontece. Professor, a gente vê isso no dia a dia de forma mais simples. Você vê muitas vezes, tipo, o software de vocês nos celulares de vocês, né, quando são atualizados. Ele não é atualizado no mundo todo e nem para todos os modelos de celulares ao mesmo tempo. Eles são feitos aos pouquinhos, tipo, para quem gosta de usar celular Android, usa Samsung, que é muito comum, tá acontecendo o release do One UI 7, entendeu? E ele não acontece em todos. Não. É uma gama de aparelhos em alguns continentes, aí vai e tal. Então, ainda tem esse processo que acontece de uma forma bem interessante. E aí, no caso deles, assim, eles entregam no celular e o celular faz a implantação automática pra gente, tá? A gente define o momento da implantação. Legal, legal, legal. O que são os desafios? Assim, se a gente fosse falar bem, qual é o desafio de contínuo delivery, né?
Acho que o primeiro ponto e o mais crítico de todos é resistência à mudança, tá? Por quê? Muita gente antigo, pessoal mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais novo, assim, que não aprendeu esse tipo de cultura ou não se atualiza, né? Eles ainda têm uma resistência a usar essas estratégias, essas filosofias e tal, por desconhecimento, tá? Por medo, porque eles veem que o antigo funciona, cheio de erro, ruim pra cacete. Consegue entregar com problema, consegue entregar atrasado, consegue entregar custando 2 vezes mais, mas entrega. Então, aí eles têm medo de mudar, cara. Então, por isso que a gente gosta assim, gerações novas, vem trocando tudo, revolucionando, disruptivo e tal. É por isso que vocês servem, cara, para mudar, entendeu? Então a mudança, a resistência à mudança de cultura de alguns lugares é muito grande por causa da direção, da administração, da técnica que existe nesses lugares, tá? Pode ter certeza, tem lugar aí que tem carinha de 50 anos como chefiando a área de tecnologia, mas esse cara não se atualiza, tá? Então ele vai estar liderando as coisas com a cabeça do desenvolvimento de software de 20 anos atrás, na época que ele formou lá no início dos anos 2000, 1995 e tal. Então, assim, é bem resistente a quando se fazer algumas coisas. Tá? Então é um negócio bem legal. 2. Automatização é um negócio complexo, cara. É um negócio complexo. E eu vou te falar, não é uma coisa que deveria ser feita separadamente. Tem que ter uma equipe bem treinada para fazer isso, porque se você faz isso uma vez ou outra, tipo, automatizei aqui meu projeto. Aí eu terminei, tá todo automatizado, não toco mais nisso. Aí dá um pau, tu tem que personalizar alguma coisa e tu não tá acostumado. Tu vai levar um tempo. Tu pode errar. Até aquele negócio ajustar. Aí o que acontece? Pô, outro projeto surgiu daqui a 2 anos. Tu, pô, como é que é? Cara, muita coisa mudou, muita coisa alterou, tal, eu não fiquei ligado. Então, ainda tem essa dificuldade de se manter atualizado às tecnologias que estão surgindo, tal. Então, eu acho que como a automação é complexa, ela exige que manter os pipelines certinhos, atualizados, pode ser desafiador, quando o projeto é muito grande. Tem um negócio legal. Então, é, e a feedback entrega. Então, acho que entregar o software bacana, com teste abrangente, segurança. Isso aqui eu acho que é uma outra coisa legal, tá? Segurança, pessoal, é um tema muito pouco explorado dentro da universidade. Acho que vocês já perceberam que você só tem uma disciplina de segurança, tá? E a gente tem um monte de outras coisas que acontecem. Tipo, segurança. Tem segurança de rede, de acesso. Tem segurança na forma de proteger o software. Tem segurança na forma de desenvolver o software. Segurança é um tema que, assim, em tese deveria ter quase que uma poesia só dela. Mas, assim, quem sai da graduação deveria saber muito de segurança de software, porque é como construir carro. Vamos fazer uma analogia bem cabocuna. Hoje em dia você não consegue mais construir um carro, entregar um carro, aqui no Brasil, por exemplo, se você não tem alguns tipos de legislação mínima. Tá? Tem aquele ANCAP, teste. Tipo, hoje em dia, pô, você se pergunta por que o Gol saiu de linha, né? O Gol era um carrinho tão bom, né, cara? Por que o Chevelle saiu de linha e tal? É porque a legislação brasileira já vai prevendo, né? Tipo, olha, a partir do ano tal é obrigatório ter tal dispositivo. A partir de ano tal é obrigatório ter dispositivo, ter tal infraestrutura. E as montadoras, elas seguram o máximo que podem uma plataforma de carro em produção, porque é mais barato para ela usar um projeto já pronto. E ela manter aquela planta sem alterar. Quanto mais aquela planta consegue gerar software, produto, né? Carro, no caso, né? Sem alterar nada, sem mexer no negócio, mais barato é para ela, maior é o lucro dela. Quando você tem que alterar a planta, tem que alterar a coisa, tem que botar. O que que acontece? Você deixa o processo de produzir mais caro e você vai deixar o produto mais caro. Por quê? Antigamente o carro podia sair peladão, entendeu? Agora não, ele tem que ter controle de tração, agora ele tem que ter airbag, agora ele tem que ter direção não sei o que, tem que ter freio AB e tal. Isso é importantíssimo, a gente tem que ter isso. Mas ele tem um custo, tanto para a empresa, que vai ficar o processo de fazer o carro ficar mais caro, e isso é repassado de alguma forma
para quem paga, para o cliente. Aí o cliente paga mais, aí menos gente compra, hein? Aquele processo todo de economia. Eu acho que vocês não têm a disciplina mais de economia no curso de vocês, mas se vocês lerem um pouquinho, vocês vão entender a ideia. Para software, pessoal, não deveria ser diferente. Do tipo, você vai fazer um software. Hoje em dia, aqui no Brasil, você tem que saber Lei Geral de Proteção de Dados. Mas só saber a lei não tem significado nenhum se você não saber como que você implementa o conceito da lei no teu software. Tipo, as minhas tabelas com dados sensíveis estão separadas, a relação dados sensíveis está separada da relação dados de manipulação do dia a dia? Elas estão criptografadas? Tem gente que não se preocupa com isso, galera. Aí, meu irmão, chato, né? Outra coisa, pô, acesso ao negócio. Tipo, como é que você acessa o servidor? Como é que você garante? Tipo, a lei fala, tem que garantir, mas não fala como é que garante, entendeu? É com chave criptografada. Quem é que fica com essas chaves? Quais são as pessoas que têm esse negócio? Entendeu? Então, existe uma. Eu até comentei, eu até deixei um link aqui pra vocês, ó. Cadê? Princípio de desenvolvimento de sistemas, foco em segurança. Cara, quem quiser ler esse livro aqui, ou esse linkzinho aqui, eu gosto de falar isso aqui porque isso é uma coisa que eu até vou dar uma melhorada no curso de arquitetura, tá? Como é que você começa a desenvolver software básico, já com sistema de segurança, já com coisas básicas de segurança já embutidas nele, ou o software já dá suporte a princípios de segurança básico que qualquer software deveria ter, tá? Porque tem certas coisas na área de computação que não depende do software, tipo acesso físico ao servidor. Isso é uma outra coisa, é uma parte de infraestrutura de implantação no projeto do software que tem que. Esse software aqui, as pessoas não podem ter acesso físico ao servidor, tá? O acesso físico tem que ser limitado a uma equipe e tal. Não. As pessoas não podem compartilhar tal chave, não sei o que, tal. Essa tal chave só pode ficar em um lugar externo. Tem um monte dessas coisas que não está falado, tá? Então tá aqui, ó. Os aspectos da segurança do design seguro, né? Integridade, confidencialidade e disponibilidade, tá? Tá explicando aqui. Princípio do privilégio. Então, assim, o que isso aqui leva a acontecer? Quando a gente está fazendo software e quando a gente está implantando, integrando, disponibilizando o software automaticamente. Algumas coisas que, quando a gente faz o software, eu chamo software naive, né, o software bobinho, a gente não se liga, mas assim, tem lugar que, pô, tu vai fazer o banco de dados. Tu não pode deixar essas duas tabelas junto não, cara. Essa tabela tem que estar numa outra máquina, porque tu tá ferindo um princípio de segurança. A gente vai fazer um if else aqui que testa um certo negócio aqui para dois casos diferentes. Não, cara. Esse cara aqui tinha que estar em outra classe, porque esses caras aqui não podiam ser testados no mesmo lugar. Esse usuário aqui tinha que ser testado num módulo, e esse outro usuário tinha que ser testado em outro módulo. Por quê? Questão de segurança. Se o cara quebrar entender como quebrar a lógica desse código aqui, ele vai ter trabalho para quebrar a lógica do outro cara do outro lado. Então, tem esse negócio aqui, ó. Olha o que é interessante, né? O princípio da defesa na profundidade, tá? Nesse princípio, conhecido como camada de segurança, encoraja a implementação de múltiplas medidas de proteção do sistema. Se uma camada é quebrada, a outra se mantém para deter um invasor. Isso aqui é uma coisa que normalmente eu costumo falar em banco de dados. Às vezes, não sei se vocês chegaram a ouvir eu comentar isso alguma vez, mas eu falo muito no Web Academy. Tem uma certa lógica de negócio. O cliente não pode comprar, um cliente não pode fazer mais de 2 pedidos. Tipo assim, venda de ticket, por exemplo. A gente quer evitar cambista, essas coisas todas. Um usuário não pode comprar mais de 10 tickets. Tá? É limitado. 10 CPF por ticket. Acabou. Aí o que acontece? Tem gente que implementa. Não, a gente vai implementar isso no back-end. O front-end, não, o front-end não tem problema, é porque o back-end já trava. Se for um sistema seguro, essa regra está implementada no front-end, essa regra está implementada no back-end e essa regra está implementada no banco de dados. E na hora de alterar? Na hora de alterar, vai ter que alterar os três. Tem que dar esse trabalho, porque
o sistema seguro. O sistema seguro dá mais trabalho. Você está adicionando um problema, um trabalho a mais, porque a natureza daquele software exige que você tenha esse negócio a mais. Coisas mais seguras dão mais trabalho. É normal, é natural. Tá? Então, é esse tipo de coisa legal. O princípio do fail-safe, default, então os defaults têm uma certa característica. O princípio da economia dos mecanismos, tá? Quanto mais simples o design, mais fácil de testar. Legal. O princípio da mediação completa. Todas as mediações têm que ser autenticadas e autorizadas. Princípio do design aberto, tá? O que eu acho legal disso aqui? Isso aqui lembra umas coisas importantes que a gente vê na parte de software em geral. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, o Linus Torvalds, ele tem um princípio que a gente fala, que a gente costuma falar muito em software, né? Quanto mais pessoas olham um pedaço de software, maior a qualidade daquele pedaço de software. Por isso que projetos open source, eles têm a qualidade muito superior a um projeto fechado, um projeto privado. Por quê? Você já deve ter visto isso estudando com os amigos de vocês para prova e tal. Ou trabalhando numa equipe boa. Uma coisa que às vezes para uma pessoa é difícil, o cara olha assim, cara, isso aqui tá meio complicado. A outra pessoa chega assim, não, cara, isso é leseira, pô, faz isso aqui e corrige. Pô, já era. Ah, porra, é mesmo, cara. Pois é, cara, não, eu vi isso aqui um dia desse. É mole pra mim e tal. Não, isso aqui resolve desse jeitinho aqui. Quanto mais pessoas conseguem ver um software, é maior a probabilidade de você encontrar uma pessoa para aquele erro que tá lá, para ela é trivial. Para um monte de gente pode ser difícil, mas se muita gente vê, tu vai encontrar um cara que, porra, isso aí é trivial, cara. Ele corrige. E o mais legal, quanto mais pessoas conseguem ver um pedaço de software, é maior a probabilidade de tu encontrar uma pessoa que vai ver um erro que os outros não estão vendo. Olha que legal. Então, por isso que tem essa dinâmica aí. E o princípio do design aberto ele tem muito isso, tá? Transparência pode levar a um escrutínio maior, entendeu? E a identificação de possíveis falhas. Por isso que sistemas abertos são mais seguros. A pessoa entender o design do software, ou muita gente entender o design do software como o software é feito, não deixa ele inseguro. Deixa ele seguro, na verdade, entendeu? Porque você consegue. As pessoas ajudam a como travar as coisas, como fechar as coisas direitinho, tá? Separação de privilégios. Aí, ó, esse aqui é legal. O princípio da minimização dos mecanismos em comum, tá? Sobre esse princípio, os mecanismos ou recursos que são compartilhados por mais de um usuário devem ser minimizados, reduzindo o potencial ataque de superfície. Tá? Ou reduzindo o principal que um ataque apareça. Então, se tem um recurso que é utilizado por muita gente, é muito provável daquele recurso ali poder dar pau. Se muita gente usa, muita gente pode mexer no cara. Então, tem essa parada também. E dependendo do tipo de sistema, tá? Esse aqui eu acho legal, né? O princípio do link mais fraco, tá? Você entender qual é o ponto fraco do teu sistema, tá? E entendendo o que é mais crítico, o que é menos crítico. Então eu acho legal. Isso aqui é uma boa, é um bom início para quem quer entrar nessa área. Galera, eu digo para vocês, isso aqui é uma coisa que independente de cara, a gente vai precisar de pessoas que entendam isso aqui. Porque não adianta tu pedir o software para IA. Não adianta tu pedir um módulo ou código-fonte para IA. Tu tem que pedir para ela fazer de certas formas. E quem não sabe descrever da forma correta, o software não vai exibir essa qualidade, essa característica. Então, hoje é muito importante que vocês leiam esse tipo de coisa para a gente entender, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Continuando aqui para terminar essa parte teórica, eu vou dar uma apresentada rápida aqui no GitHub Actions para vocês. Tá, papapá, vamos voltar aqui, escalabilidade, tá, os desafios, né, monitoramento e rastreamento, gerenciamento de versões, é normal, quando a gente começa a fazer isso aí. A integração contínua não precisa ser tão contínua para entrega, porque o processo de entrega é caro, então eventualmente você vai escolher alguns branches em alguns momentos para fazer isso. Óbvio que você não precisa entregar todo dia, você pode entregar com muita frequência, mas se o software é comitado várias vezes ao dia, entregar várias vezes ao dia pode ser custoso de forma excessiva, então tem um meio termo que tem que ser encontrado, tá? Isso é de projeto para projeto. Escalabilidade,
tá? Automatização ajuda, mas tem que ter alguém verificando se ninguém está perdendo agilidade, porque os processos têm que ser escaláveis, independente da equipe, tá? E o ciclo de feedback, que tem lugares que é difícil conseguir feedback. O que eu digo? Eu acho que todo mundo aí já deve ter passado por uma coisa parecida. O cliente é difícil de encontrar. Tipo assim, os caras te passam um projeto, te passam um cliente e, cara, tu não consegue arrumar uma conversa com o cliente. O cliente conversa, tá vendo a reunião, aí tu marcar outra reunião, só daqui a... Aí ele falta, não sei o que, ele não tem tempo de olhar direito, ele tá ó, vendo o software olhando no celular e tal. Então, ciclo de feedback às vezes é difícil. O cliente às vezes não tem a disponibilidade para fazer a coisa também incremental e interativa. Tem esse desafio, tá? Principais ferramentas de continuous delivery, cara. Jenkins, GitLab, o Travel, o CircleCI, o Bamboo. A gente vai ver o GitHub Actions e o Jenkins nessa disciplina, o TeamCity, o Azure, JenkinsX, o GhostDeal Coach. São caras bem famosos, assim, eu digo que o GitLab, o Travis e o CircleCI são os mais famosos, tá? Muitas das empresas de vocês devem utilizar alguma desses caras aqui. Ou usam alguma ferramenta da cloud que eventualmente vocês estão adotando. A Azure, do Google Cloud, da Amazon. Tá usando algum desses caras aí, tá? E aí, o que a gente vê? A partir desse ciclo, a gente começa a ver a ideia do que é os pipelines. Aí a gente vai. Agora eu vou dar uma pausa rápida para a gente vir aqui no GitHub Actions para explicar para vocês como é que ele funciona. Porque o GitHub Actions é uma ferramenta de implementação de algumas coisas. Então a gente vai ver primeiro ele, como ele funciona, que é rapidinho, para depois eu ir na parte de pipeline, para a gente entender o que está por trás desse pipeline que o GitHub Actions gosta de fazer. Né? Então vamos lá. Então o GitHub Actions é uma funcionalidade do GitHub que permite os usuários automatizar seus fluxos de trabalho. Pô, é bem legal. Ele tem um arquivo chamado YAML, que é o formatozinho dele, na hora de escrever, que diversas etapas que a gente coloca os fluxos que a gente quer. E o mais bacana, galera, ele é integrado, brother. Então tu vem aqui, tu tem o teu repositório aqui, vamos lá. Como é que tu faz para arrumar ele, cara? Tá aqui, code, issues, pull request, aí tu vem actions. Ele tá aqui, cara. Olha que bacana. Tá na mão, entendeu? Tá na mão, tá na mão. Deixa eu aumentar aqui a fonte para quem, no caso, não esteja vendo direitinho. Ele tem automatização para fazer um monte de coisa. Tipo, eu quero fazer build do meu sistema. Pô, tu vem aqui nele. Tá? Eu quero fazer deploy do software que eu tô rodando aqui na Amazon. Eu tenho uma continha grátis lá na Amazon, meu tie é free e tal. Eu quero jogar lá, fazer alguma coisa. Tem um software que já está pronto para fazer isso da Amazon. Ele puxa do teu repositório, faz alguma operação e joga lá na tua infraestrutura da Amazon ou na tua infraestrutura da Azure. Eu não vou dizer nada, mas como isso aqui, o GitHub é da Microsoft, podem apostar, cara, o da Azure tá bonito, tá? Tá bonito. Pode ter certeza. A Microsoft faz questão de deixar a integração do GitHub Actions com Azure bonitão. Só digo, tá? Mas tem com Google Cloud, tem com um monte. Professor, eu sou um cara que eu tô com um pensamento à frente. Eu tô desenvolvendo software pra galera lá do Oriente, cara. Eu uso a infraestrutura do Alibaba. Tá aqui já pronto, cara, entendeu? Você fazer deploy no Alibaba Cloud, entendeu? Pô, tá lá, cara. Pô, você é um cara com a mente na frente. Então tá aí, tá? Parte de segurança. Ele tem um monte de coisa automatizada que já faz análise de código para várias linguagens, para fazer code QL, para identificar problema de banco de dados, problema de integração. Cara, eu acho muito legal você usar ferramentas que fazem avaliação de segurança no teu software, entendeu? Principalmente API, essas coisas todas e tal. Frogbot para você testar a API usando coisa automática e tal. É muito legal, eu acho bem bacana. Continuous Integration, cara. Publicar com Container Docker. Isso aqui vai ser uma das atividades de vocês. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso aqui rolando, tal. É bem bacaninha, tá? Como é que você faz para
fazer o build da tua... Você tem um software na tua máquina, você faz um build no servidor do Google, do GitHub, ele gera um container doc, e se você quiser, ele já deixa preparadinho na tua conta do Docker Hub. Então, você só faz baixar o container lá da tua imagem lá do Docker Hub e instala. É um negócio bem legal, tá? Automatização, manual workflow, labeler, faz um monte de coisa e tal. A gente consegue fazer muito software pronto, com muita qualidade, usando esse tipo de coisa aqui. Isso aqui, cara, tá de graça, galera. Tá de graça. Então, a gente vai ver já já muita coisa daqui, conforme que eu vou falando aqui, tá? Pode configurações e tal, isso aqui, legal. GitHub suporta uma ampla variedade de linguagens, programas e plataformas. Então, cara, tem Java, tem TypeScript, JavaScript, tem Perl, tem Python. As principais linguagens que vocês vão usar para as stacks que a galera gosta hoje em dia. A galera, assim, normalmente gosta de implementar na stack de TypeScript, né? JavaScript para fazer projeto, aplicação web, usando TypeScript, JavaScript em front, TypeScript em back-end, banco de dados. Tem a galera que faz coisa com stack Python, TypeScript em front-end e tal, Python para fazer serviço de mineração, serviço de recomendação, serviço de IA, porque tem muita coisa em que você implementa e faz um servidor em Flask. Cara, dá suporte a tudo isso aqui direitinho, tá? É bem legal. Por que utilizar, cara? Porra, alguém já usa, galera? Levanta a mãozinha aí, vamos lá, levanta a mãozinha de novo, só pra eu confirmar. A última aula que eu fiz essa pergunta, acho que umas 7 pessoas levantaram no máximo. Vamos lá, quantas pessoas já usam, já usaram, já viram o que é o GitHub Actions, cara? 3 pessoas? 4? 5? Dá-lhe mais, dá-lhe mais. Ó, a gente tem uma turma de quase. Assim, a nossa turma no papel tem 50 alunos inscritos. Então, aqui tem, na aula hoje tem 41. Cara, perto de 10%. 4 alunos, né? Perto de 10% já viram, então é bem pouquinho. Galera, isso aqui está sempre disponível para vocês e vocês já deveriam. Assim, é uma oportunidade. Vocês poderiam usar na disciplina de vocês. Vocês estão fazendo o projeto prático, né? O projeto de engenharia de software, né? O projeto prático com a professora Ana, né? Estão fazendo, né? Show? Então, assim, cara, usem. Só digo isso, usem. Vocês deviam estar usando, tá? A equipe tá com um projeto no GitHub, pô, já devia estar usando, tá? Fazer o build lá, fazer tudo direitinho, fazer as considerações. Depois disso aqui vocês têm que usar, é legal. Eu vou ensinar vocês um negócio aqui que vocês fazem o build lá, teste tudo lá, então. E ele copia para a máquina de vocês, caso vocês queiram. Cara, um negócio muito bacana, tá? Legal. Fluxo de trabalho simplificado, tem integração com o GitHub. Porra, maneiro demais, professor. É show de bola, entendeu? Então o ambiente, ó. É fácil automatizar tarefas comuns, como executar testes, solicitações de pull. É legal. Dá para fazer muita coisa interessante aqui com pouca coisa e tem material farto de tutorial, de dica, de gente que faz coisa aqui com o GitHub Actions, galera. Dada a popularidade que ele tem, tá? Eu digo assim, talvez se você soubesse isso aqui, tipo, desde estrutura de dados 2, cara, o curso de vocês talvez fosse diferente, dado o nível de coisa que vocês podem fazer com isso aqui, tá? Suporta plataformas iguais, seguro e confiável. Não sei, cara. Não botaria minha mão no fogo. Tá? Mas assim, oferece recurso de segurança, que é bem legal. Tá? Tem umas coisas que a gente vai ver aqui durante a prática que é bem interessante. Tá? E ela tem assim, custo-benefício eu digo que tem ótimo. Por quê? Mesmo que você tenha um repositório privado, o que dá para fazer no Tire grátis é muito grande. Dá para fazer muita coisa no Tire grátis gratuitamente. E se o repositório for aberto, cara, tu pode fazer muita coisa. Tu só não pode exigir coisas em tempo real no Tire grátis, mas não tem limite, tá? É bem legal. Então, eu acho que assim, é um bom laboratório para você se acostumar com a filosofia de integração contínua, de entrega contínua. Você se acostuma, você integrar isso no seu dia a dia, fazer as coisas utilizando isso aqui. Tipo, eu vou fazer um projetinho, vou fazer um hobby e tal, papá.
cria o teu projeto, integra com o GitHub, faz build lá, tal, papapá. Se acostuma, é muito legal você desenvolver os bons hábitos, os hábitos de desenvolvimento com qualidade desde dos seus trabalhos de graduação. Acho bem legal. Então, assim, ferramentas alternativas, né? Tem o Google Cloud Build, CI/CD aqui, o AWS Code Pipeline, o Azure e o Jenkins. Entendeu? Então, assim, a gente vai ver o Jenkins. O Jenkins é bem fácil também, é um software bem tranquilo de instalar, é uma apt-get Jenkins bem bobão. O negócio é você entender como configurar para o seu projeto, porque você vai configurar o Jenkins de um certo tipo de configuração para um projeto web, você vai programar de um certo jeito só para um projeto back-end, e aí vai. Então vai depender daquilo que você vai tá pretendendo fazer. Tá? E aqui vem os conceitos básicos que eu queria fazer antes de a gente fechar a noite. Tá? Então, quais são os componentes básicos do GitHub Actions? A gente tem um negócio chamado Workflow. Workflow é uma atividade que é disparada por algum evento. Esse workflow aí, ele é feito de um monte de coisa, ele é feito de um monte de que chama de jobs, como está aqui na tradução. Então, quando um evento ocorre no seu repositório, como a abertura de uma solicitação de pull, ou a criação de problema, ou um simples commit, entendeu? É um evento, tá? Esse evento ele dispara um ou mais jobs, um ou mais trabalhos que você pode definir se eles vão acontecer de forma sequencial, eles vão acontecer de forma em paralelo, ou se vai acontecer um misto desses dois caras aí. E eles sempre pode ser, assim, essas etapinhas aí você pode até colocar, você pode programar dizendo, olha, se tal condição acontecer, não faz tal job assim desse jeito, e assim por diante, tá? Os eventos são as atividades que o GitHub Action ele fica de olho. Caso aquele evento ocorra, aí ele dispara um job que foi programado para acontecer naquela hora. Pode imaginar o GitHub Actions como se fosse uma mistura de um sistema baseado em reação, né, orientado a eventos, com o cron do Linux. Quem mexe com Linux aí com certa frequência já deve ter feito alguma coisa, botar o cron aqui para fazer certa atividadezinha todo dia, 6 da tarde, todo dia, meio-dia e tal, fazer uma paradinha lá no cron. Você pode fazer isso também, tá? Então, a solicitar um pull request é um evento, um post no API é um evento, mudar uma certa variável é um evento. Então, você pode, além de você ter os eventos que são base, você ainda pode personalizar eventos na plataforma de forma a eles dispararem um certo workflow para você. Deixa eu botar aqui, continuar. Então, os jobs, né, são as etapas. Aí, o que tem? Dentro de cada trabalho, né, de cada workflow, você tem os seus jobs. E esses caras têm os caras chamados passos, são os steps, tá? Aí tem uma coisa que é interessante, né? Enquanto os jobs, os trabalhos podem ser executados de forma paralela, os passos eles só são executados de forma sequencial, tá? Então não existe steps em paralelo, você tem jobs em paralelo lá no GitHub Actions, tá? Aí assim, o legal é que você pode encadear pipelines baseado nessas configurações de jobs e steps que você está fazendo. Eu vou mostrar para você aqui exemplos de um job que você pode configurar ele todo sequencial, ou você pode configurar ele, tipo, cada um isolado acontecendo simultaneamente. Um dos jobs aqui é o início, tipo, a gente pode fazer um lint no código para dar uma verificada em erro, tal, de digitação, coisa assim. E na sequência faz teste, na sequência faz deploy. Ou então assim, não, eu vou fazer só um lint. Já faz o deploy do cara e aqui ao mesmo tempo faço o teste. Então, você pode fazer algo do tipo, tá? Então tá aqui mais ou menos como é que seria a forma como a gente vê o GitHub Actions rodando, tá? A gente tem um repositório, tá? E assim, o fonte das coisas que você automatiza faz parte do teu repositório, tá? Ele tá dentro do teu repositório, tá? Então dentro do teu repositório GitHub, agora tu vai criar uma pasta .workflows, aí lá dentro você põe cada arquivo YAML. Cada arquivo YAML é um workflow teu. Esse workflow aí, ele pode rodar diferente dos workflows dos outros, ou pode rodar em paralelo com os outros, tá? Aí você tem os jobs, que são os trabalhos. Esses jobs aí podem rodar em paralelo ou sequencial. O default são eles rodarem em paralelo, tá?
Os workflows eles não rodam necessariamente em paralelo, eles têm que ser ativados. Se dois workflows forem ativados pelo o mesmo trigger, o mesmo evento, eles rodam em paralelo. Mas um workflow pode ter vários jobs. Se você faz 3 jobs, 4 jobs no teu workflow, se você não falar, eles vão rodar em paralelo todos eles, tá? E aí tem os steps. Cada job tem o seu step. E cada step é uma pequena etapa que cumpre uma tarefinha, um job. Os steps não são paralelizáveis, tá? Eles são sempre sequenciais. E aí vem o que é o step. O step é o cara mais atômico que existe dentro do GitHub Actions. Entre aspas. Por quê? O step ele pode ser duas coisas só. Uma coisa, ele vai ser um comando em shell. Aonde? Na máquina virtual que o GitHub Actions tem. Tá? Ele é um comando shell lá. Ou ele pode ser uma action. O que é uma action? É um script que roda um monte de coisa automática. Então, ou ele é um shell ou ele é um action. Por isso que ele chama de GitHub Actions, porque ele vai rodar essas actions que estão aqui, que são aquelas que vocês viram no início lá. Tem a action de deploy na Amazon, que a Amazon fez. É um script que já está todo pronto, com um monte de lógica só para você fazer aquilo. É bem legal. Então, o GitHub Action vai muito além de DevOps, permite que a gente execute um fluxo de trabalho enquanto outros eventos estão acontecendo, tá? E ele fornece, é isso que é o legal, cara. Ele fornece máquina virtual do Linux, do Windows e do macOS. Cara, pessoal, eu sou desenvolvedor Mac e tal, eu não tenho aquela grana tal para ter um servidor para mim, para fazer build, teste nas minhas coisas. Eu podia usar. Pode, meu garotão. Assim, lembrando, se você usar um repositório privado, vai ter limite. Se você usar um repositório aberto, vai tá, basicamente não tem limites. Só não vai poder pedir velocidade, tá? Você pode hospedar seus próprios executores ou em dados que eles têm lá. E o bacana, galera, é algo assim, eles cobram alguma grana boa da galera que paga, porque eu fico impressionado com a coisa que tem que tu não paga nada. É bem louco, tá? Parece até que a entropia do universo está quebrando aqui nessa hora, porque é um negócio bem louco. A gente vai fazer esse primeiro workflow aqui bem rapidinho naquele repositório que eu estou usando ali, porque eu acho que eu não estou fazendo nada nele, tá? Vamos lá. Eu vou criar um workflow aqui. Não, na verdade, deixa eu ver se eu acho que eu vou criar um repositório novo para vocês, cara. Cara, a pessoa vai criar mais um repositório novo? Vou, cara. Do nada. Ei, cara, minha cara tá muito louca aí, né? Deixa eu ver aqui repositórios. Novo repositório. New, tá aqui. Vamos criar um novo repositório. Pra gente brincar rapidinho aqui antes de terminar a aula. Então eu vou chamar de Rap. Pô, Rap tem, cara, legal. Rap GC 2025 1. Então vai ser o repositório da turma de vocês, tá? Repositório de configuração 2025. Repositório de exemplo de configuração. Turma 2025, passo 1. Público, vou adicionar o README. Dá tudo isso aí. Vai criar o repositório e tal. Show de bola. Cria o repositório. Bacana. Vamos dar uma olhada aqui. O que é que tem aqui? Vamos lá. Cadê? No repositório, cria um diretório GitHub Workflows. Criei. Criei? Não. Vou criar lá. No diretório, crio arquivo YAML. Edit arquivo, execute. Eu vou fazer mais rápido ainda. Eu vou ver aqui em Actions. Actions. Simplão. Simple Workflow. Vem aqui. Configure. Quando você faz esse Simple Workflows, ele automaticamente no teu repositório, ele vem aqui ó, e cria um diretório chamado .github/workflows e ó, tá aqui o teu arquivo YAML, tá legal? Aí eu vou chamar de hello.yml, vai ser o meu hello.yml, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui rápido o que a gente tem nesse maluco aqui. Vou aumentar aqui, aumentar a fonte mais ou menos, não demais para não quebrar demais aí a tela de vocês. Deixa eu aumentar aqui até o finalzinho da tela. Tá. Então, a gente tem aqui o nome do nosso workflow. Então, eu vou chamar aqui de Hello Flow. Quem puder, tiver com uma máquina, tiver com seu GitHub Actions, GitHub aberto, quiser tentar fazer aqui ao mesmo tempo junto comigo, fique convidado, é muito bom, tá? Aqui você vai controlar, então você primeiro tem essa chamada aqui que diz o nome do teu workflow.
Aí você vê a segunda etapa aqui, tem onde você vai dizer quais são os eventos que você quer que disparem um evento aqui no teu GitHub Flow, tá? Então aqui, é, eu tô colocando aqui push, do jeito que tá aqui, ele vai disparar o cara se eu der um push na main, tá? Ou um pull request na main. Então, vou deixar do jeito que tá aqui, tá? O que que esse aí assim, aí, depois que você colocou o on, entendeu? Qual o evento que isso acontece, entendeu? Aí assim, nesses eventos aqui, eu quero que aconteça, aí tu vê assim, ó, quais são a outra forma? Tem a forma que são os eventos que acontecem nos teus branches, push, pull request, merge, delete, você pode definir um monte aqui, tá? E tem esse cara aqui, ó, que é o Workflow Dispatch. Esse cara aqui, ele permite, ele gera tipo um botãozinho lá aqui no GitHub, no Actions Control, que você aperta o botão, aí você dispara aquele cara manualmente, tá? Então, tem as formas automatizadas e essa forma manual. Tem uma terceira forma que é tipo com o cron. Você diz, olha, eu quero que faça o build desse cara aqui a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, uma vez por dia. Você diz, parece um cron tab. Você diz em que momento você quer que dispare a parada. É bem legal, tá? E aqui você vai dizer os jobs. Aí você pode, lembrando, você pode ter vários jobs, tá? Vários jobs, tá? Então, esse aqui é um job que está aqui, que ele tem esse job dele aqui é chamado build. Então é o nome desse. Eu podia ter outro job lá embaixo, podia. Mas esse cara aqui é o build, tá? Então ele está falando aqui um workflow. Uma rodada de workflow é feita de vários de um ou mais jobs, que pode ser rodados em sequência ou em paralelo. A gente vai rodar um aqui bem bobão aqui, tá? Deixa eu tirar o comentário aqui. Então, esse workflow aqui contém um trabalho simples chamado build, tá? Então, o que esse cara vai fazer aqui? Quando você faz o runs on, deixa eu volta aqui que eu não quero quebrar esse carinha aqui não, bicho. Vamos lá. O runs on é o seguinte, ele avisa o GitHub Action, olha, sobe uma máquina virtual Linux na última versão que tu tem aí para eu rodar o meu negócio. Tá legal? Aí beleza, o que ele vai fazer aqui? Aí os steps são os passos que vão compor a tua build. Aí tem esse negócio aqui. Esse comando aqui, ele faz checkout do teu repositório. Se tiver fonte, ele pega e copia esse cara lá pro servidor, tá? Aí ele vai rodar. Aí esse aqui é um cara que rola esse aqui ele tá usando o Actions. Lembra que eu falei ainda agora que os steps do workflow rodam Actions ou rodam comandos no console. Quando você vai rodar um Action, você usa esse cara aqui. Aí a gente vai ver ainda explorar todos os actions, o marketplace de actions que tem aqui. A gente fala marketplace, mas é tudo de grátis, tá? Não tem. Eu não vi até agora nenhuma action que você tem que pagar para ter a action. Não existe isso ainda, tá? O outro aqui é o Hello World. A gente vai rodar só o Hello World, tá? Só para brincar aqui, tá? Então, deixa eu tirar aqui esse cara aqui. E esse checkout aqui, assim, como eu não vou botar nenhum fonte aqui dentro, eu vou tirar esse checkout aqui. A única coisa que vai acontecer então é o seguinte, eu vou rodar, eu vou salvar esse cara aqui, a gente vai commitar ele, tá? Como eu não vou fazer nenhuma coisa violenta, eu acho que ele vai rodar, aí depois, porque eu vou fazer tá na main, né? Eu vou rodar o cara commitar, tal, e vou rodar esse carinha aqui também no dispatch, tá? Vamos lá. Então, comitou, primeira automatização, primeira automatização da turma 2025-1. Commit direto na Brainmate, é isso aí, cara. Eu sou do mal, cara. Comitei. Comitou, cara, tu vem aqui em Actions. Ó, quando tá amarelinho, você fica que tá alguma coisa rodando, tá? Ele tá, como a gente tá na tire free, cara, o que que acontece? Ele fica empilhado lá, esperando a vez dele de rodar. Tá? Então, bora, vamos dar uma olhada nele aqui e tal. Ó, rodou. Tá no azulzinho aqui. Se tô no azulzinho, deu build. Levou 2 segundos.
Sucesso, durou 7 segundos para rodar. Se tu clicar nele aqui, ó, tu vai ver os passos dele, ó. Ele faz o setup do job. Rodou, papá, pegou ó, o runner image, qual foi a imagem que ele pegou? Ele tá rodando o Ubuntu 24.04, a versão tal. Incluiu o software que tá aqui. Aí é o seguinte, a gente pode passar depois, mas não na aula de hoje, né? Esse cara, a imagem do Ubuntu que tá aí, pronta, já tem um monte de software instalado, um monte de biblioteca instalada. Então, às vezes o cara quer, eu vou copiar uma biblioteca, ela já tá lá, tu não precisa. Então, normalmente os clientes de cloud já estão tudo copiado, um monte de linguagem de programação já está instalado e tal. Então, a gente depois vai ver como é que a gente vê a documentação que está disponível para saber o que está colocado nesse cara aí, tá? Qual é o release dessa imagem? Aí a gente vê o provisionador do runner, que é a imagem que está sendo rodada, o token de permissão, que a gente tem uma área que a gente pode colocar todas as chaves de segredo da nossa conta nesse repositório para acessar um certo script, por exemplo, tá? Aí ele roda o teu script. Olha, ele rodou só o echo, tá? Eu coloquei o comando echo, aquele do teclado mesmo. Echo, hello world, ele hello world, beleza. Aí ele dá o complete job. O que é o complete job? Ele vai desativar, desligar tudo que foi feito na máquina, tá? Professor, só isso, professor? Só, cara. Olha que legal, tá? O que é o bacana? Se você clicar aqui no Hello Flow, vocês estão vendo aqui esse botão? Eu cliquei aqui nele, né? Aqui, se eu tivesse vários arquivos YAML, para cada arquivo dele ia ter um workflow aqui diferente, tá? Quando você clica aqui, você vai para essa telinha aqui que mostra para você o arquivo que rodou, tá? Se você quiser ver o fonte do arquivo, você clica bem aqui, ó, Hello YAML. Aí ele mostra o fonte do teu arquivo YAML, ó. Aí você pode editar e comitar, caso, eu quero fazer um ajuste aqui, não sei o que, tal, pode fazer uma coisa do tipo. O nome que você dá para o seu CI lá é aquele que vai aparecer aqui em cima, pra você poder organizar o teu Hello Flow. Eu quero organizar teste automático, teste de regressão, não sei o que, tal. E aqui, quando você coloca aquela opção do dispatch, workflow dispatch, é aqui que aparece. Aqui você diz com que você quer rodar. Eu quero rodar, pô, na mão. Aí você clica esse botão aqui, aí ele vai rodar na mão o cara de novo, tá? E Event Trigger. Aí, pô, run workflow. Pô, beleza. É isso aqui mesmo. Tá. Vamos lá. Workflows. Ele rodou a segunda vez agora, ó. Só que essa segunda vez, vamos lá. A primeira vez, qual foi o cara que disparou o evento? Foi o meu commit. Porque eu comitei lá na branch main, tá? O segundo foi porque eu cliquei o botão, pô. Tá? Eu cliquei o botãozinho, ó, manually run by Moisés GC, pô. Eu cliquei manualmente esse carinha aí, tá legal? Então, esse que é, aí tem até a terceira forma que é o agendado, tá? Eu vou passar para vocês uma tarefinha, mas essa semana acho que vocês não vão ter tarefa não. A quarta-feira de vocês, acho que vocês vão ter, acho que é uma leitura para fazer. Eu ainda vou passar para vocês direitinho, tá? Mas vocês vão fazer uma atividadezinha comigo aqui. Vocês vão executar cada um desses carinhas aí. Vai criar um workflow básico, um workflow agendado, um workflow com pull commit, tudo direitinho, tá? Deixa eu ver, terminar aqui. Eu mostrei para vocês aí os mais basicões. Esse laboratório aqui, galera, será que eu libero para vocês? Cara, eu vou liberar. Talvez. Eu vou pensar até amanhã. Até quarta-feira eu vou pensar o que eu vou passar para vocês aí. Bem, galera, vamos encerrar a aula então. O que a gente viu hoje? A gente viu hoje o conceito de continuous delivery, tá? Como é que ele muda e como é que esse cara acontece depois do desenvolvimento de software. E a gente foi apresentado a uma ferramenta que ajuda a integração contínua e é totalmente utilizada para entrega contínua, que é o GitHub Actions, tá? A gente viu o iniciozinho dele, tem muito mais material para ver, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente, obviamente, você já sabe linkar ele com o projeto de, vocês aprenderam na disciplina no trabalho, como linkar o repositório de vocês com o repositório no GitHub. Agora vocês vão poder abrir o repositório de vocês, criar lá no ponto GitHub /workflow e criar lá, e vocês vão ver que o VS Code tem um plugin
para ajudar vocês a editarem GitHub Actions lá. Aí vocês podem editar a action na máquina de vocês, comitar, subir e vocês vão ver a parada acontecendo aqui. Isso aí a gente vai ver na próxima segunda, tá? Pra gente ver como é que acontece essa parte de movimentação e edição de pipeline, porque o tema da próxima aula é pipeline, tá? Então é isso. Galera, eu não vou precisar fazer chamada de vocês, cara, que eu instalei um plugin maravilhoso aqui, que ele já listou todo mundo que está presente na aula, cara. Olha, parabéns, cara. Google Chrome, cara, você já pegou tudo aqui, maravilhoso. A única coisa que eu falo para vocês é assim, não entrem com uma conta que tem aquele nome de vocês do e-mail da década de 90, lá assim, o bonzão rua 4, arroba, como é que é, bol.com. Não usem e-mails com nomes estranhos, tá? Por favor. Eu vou olhar a lista de preços de vocês baseado na conta do Google que logou aqui, tá? Então, por favor, deixa o nome de vocês bonito. Galera, fiquem ligados, eu vou avisar para vocês a tarefa que vocês vão ter. Talvez seja essa aqui, talvez não seja. Eu acho que vai ser essa, tá? Essa de fazer os workflows básicos para vocês começarem a brincar. E na aula que vem, a gente vai entrar em pipeline, tá? E vai falar sobre essa parte de configuração e controle de pipelines um pouco mais afinado com usando o GitHub Actions. Tá bacana? Pessoal, e logo mais, essa aula aqui já vou botar no YouTube, já vai lá caso alguém queira tenha perdido, queira ver alguma coisa, tá bom? Obrigado a todos pela presença, pessoal. Boa noite, valeu demais. Vejo você semana que vem, não sei se presencialmente ou não, mas vejo você semana que vem. Fique esperando aí no grupo as informações e atualizações. Galera, valeu a todos. Boa noite e boa semana a todos aí. Obrigado, Atos. Já vou encerrar aqui a gravação.